rugido, um ruído pesado soou do fundo do oceano e foi seguido por uma sombra aterrorizante, emitindo constantemente fortes ondulações da força vital. Só a pressão do seu corpo gigantesco criou um tsunami de magnitude 10, fazendo com que o navio que Leilin seguia oscilasse violentamente. Flote! Gilbert comandou com uma voz afiada. Ufa! Ufa! Grossa corrente de ar soou com energia ilimitada e sustentou o navio inteiro, resultando em suspensão no ar. No entanto, as coisas não foram tão felizes para as outras tribos marinhas presentes. Uma massa de tubarões, tartarugas e uma mistura de criaturas do mar foram levados nas ondas desta catástrofe. Muitos foram até mesmo esmagados em polpas de carne, tingindo as águas circunvizinhas de sangue. A sombra cresceu exponencialmente, seu tamanho comparável ao de um continente. E num piscar de olhos, uma enorme lâmina de montanha rasgou a superfície do mar como uma lâmina de faca, revelando um enorme dorso negro. Tedes, é o dragão alho ao queixo de Ema caiu. O líder entre eles, mais precisamente. E pode ser o totem da tribo marinha. O sorriso de Leilin desapareceu rapidamente. Mantenha o barulho baixo. O mar sem limites acalmou-se em conjunto com a ordem de Leilin. 2 olhos do tamanho de planetas vagavam no fundo do mar, com feixes de luz projetando-se deles. Um fantasma apareceu e mostrava um homem da tribo marinha de meia idade. Olas está aqui para encontrar meu senhor, um rank 6 rei dos Dragonwales. Seu tamanho físico já é equivalente ao de um pequeno continente. Graças a Deus, apenas 4 graus lugar. Dragonwale apareceu em vez deste quando estávamos nos movendo. Os olhos de Gilbert se estreitaram e ele imediatamente pensou que estava alucinando. O quê? Ele ligou para Leilin. Meu senhor. Eles não são da mesma categoria? Além disso, uma baleia-dragão com um tamanho tão impressionante. Você é o responsável pelas águas territoriais Dragonwale, Ulas? Perguntou Leilin prontamente. Sim, meu senhor. Bem como as poucas ilhotas vizinhas e a tribo marinha do continente. Este fantasma de alma chamado Ulas respondeu de uma maneira fofa. Mesmo o Dragonwale, de menor classificação, poderia criar grandes tempestades e ondas na costa sul antes, o que levou a grandes perdas, e até mesmo Leilin tinha ouvido falar dele quando era um mage do rank 1 ou do rank 2. Agora, porém, nem mesmo o mais forte rei dragão era digno de ser mencionado em seus olhos. Esta forma é abundante na força da linhagem e se eu devorá-la, a maioria aumentará minha constituição em 0,003. Os olhos azuis de Leilin brilharam quando ele instantaneamente obteve a resposta, e o rei Dragonwale de repente estremeceu debaixo d'água. É muito pouco, e eu ainda tenho outros usos para isso. Leilin, por dentro, balançou a cabeça e desistiu de devorar o Dragonwale. Ulas, eu tenho algo para você fazer. Uma força poderosa de Leilin, que possuía poder sobre a vida ou a morte da criatura, naturalmente começou a falar com ela. Meu senhor, por favor, comande-me. Seu humilde servo não recusará em nenhuma circunstância. Pela mesma razão, depois de sentir o insondável poder de Leilin e saber que sua vida estava nas mãos de Leilin, o rei Dragonwale respondeu com o maior respeito. Muito bom, eu sou o ancião do clã Ouroboros, e se você ver a bandeira do clã Ouroboros pendurada em qualquer transporte, você não tem permissão para atacá-los, e deve até mesmo protegê-los, entendeu? Vou seguir o seu comando, todo-poderoso especialista. Eu também enviarei meus filhos como escolta para seus navios. Ulas concordou deliciosamente. Muito bem, Leilin assentiu. Depois que ele mostrou sua intenção de tentar pegá-lo, o enorme Dragonwale desapareceu da superfície do oceano, como se estivesse sendo afugentado por alguma magia poderosa. Para a costa sul, o posto 6 Dragonwale King é uma existência invencível. Leilin acariciou o queixo e disse: felizmente, não prestou muita atenção à costa sul no passado, ou talvez estava dormente, senão toda a costa sul não suportaria sua fúria.
Apenas a reunião dos filhos da Dragon Wall poderia isolar a costa sul do mundo exterior, e se o próprio Dragon Wall King os atacasse pessoalmente, olhando para sua forma, poderia facilmente ter devastado todo o continente. Afinal de contas, embora a costa sul gostasse de ter seu próprio chifre como continente, da visão daqueles magos do continente central, era apenas uma ilha ligeiramente maior. Você ouviu isso? Mova o Everione o mais breve possível. Eu confio que não haverá nenhum perigo a partir de agora, disse Leilin aos dois bruxos de Kemoin depois de seguir a partida do Rei Dragão com os olhos. O Understood Gilbert enxugou o suor frio da testa. Apenas ver o Nasdiantes fez com que ele sentisse medo em seu coração. E a pessoa que poderia enviar o poderoso Dragon Wall dobrando o joelho, que posição Leilin tinha alcançado? Senhor L. Leilin. Seria possível você nos informar sua classificação atual? Jeffrey, que ficara igualmente aterrorizado, estava ao lado. Ele era mais poderoso que Gilbert e os outros, e já era um bruxo da lua radiante. No entanto, por causa disso, ele conseguia entender ainda mais o poder do Dragon Wall. Ao mesmo tempo, ele começou a perceber a mudança de Leilin. Em todo caso, mesmo que fosse o monarca mais forte do continente central, não poderia estar no mesmo nível do Rank 6 Dragon Wall King, e isso deu a Jeffrey um enorme choque. Eu ainda sou um bruxo Rank 6. Leilin sorriu e não escondeu nada. Como isso pode ser? No entanto, estou a apenas meio passo da classificação 7. A última metade da sentença de Leilin fez com que os Warlocks no convés se tornassem um estado lento. 7. Rank 7. O rumor de Deus. Com a existência de Leus, os olhos de Jeffrey se arregalaram e sua boca ficou aberta, como se ele fosse um enorme sapo. Ele estupidamente olhou para Leilin quando ele entrou no porão do navio. Duque Gilbert. Duquesa Emma. Por favor. Você poderia confirmar se eu imaginei isso? Depois de um momento de grande perplexidade, só então Jeffrey fez o possível para reajustar sua expressão de volta ao lugar e involuntariamente perguntar. Receio que você não tenha entendido, Sua Majestade Real, o Príncipe Jeffrey. Gilbert e Emma trocaram um olhar com um sorriso irônico e disseram, no entanto, já estamos nos acostumando com isso rapidamente. Lord Leilin sempre foi bom em criar esperanças e milagres. Agora nem mesmo Gilbert ousaria se considerar o mentor de Leilin mais. Afinal de contas, ele era uma existência que alcançava o Rank 7. Rank 7. O que isso poderia significar? Nos tempos antigos, ainda seria considerada a posição de um especialista célebre. O conquistador de muitos mundos. Muitas tribos nativas só podiam tremer e chorar. E agora, o clã Ouroboros tinha a força desse posto. Gilbert percebeu que ele só podia rir com esse pensamento, e Emma também estava inclinada a isso. Rank 7. Rank 7. Bevis, Ofa, seus planos não darão em nada. Jeffrey só pôde reagir a isso depois de um longo tempo e de repente suspirou com uma expressão solitária no rosto. Não importa quem fosse, uma vez que eles tivessem lidado com Leilin por algum tempo, eles sentiriam como se tivessem sido atingidos por um golpe. Jeffrey já havia sentido isso várias vezes, mas desta vez foi um golpe ainda mais poderoso. No entanto, com Leilin, chegou a primavera de nossos bruxos de sangue e depois de suspirar, os olhos de Jeffrey estavam cheios de esperança. Mesmo que o continente central estivesse atualmente repleto de muitos magos classificados como monarcas, para um semifinal 7 eles eram tão insignificantes quanto as formigas. Com apenas um tapa, faixas deles morreriam. Jeffrey já podia ver a cena em que os Warlocks da linhagem dominariam o continente central. Os enormes benefícios que a conquista do continente central representaria renderam seus esquemas anteriores e todas aquelas coisas que eles antes haviam trabalhado arduamente para defender parecem ridículos. Talvez fosse exatamente isso que o senhor queria. Jeffrey olhou na direção do porão da nave e a segreda cerrou o punho,
com um rubor vermelho anormal aparecendo em seu rosto. Sob a operação de Lei Lin, eles completaram a longa jornada da costa sul até o continente central no espaço de poucos dias. Quando Gilbert e os outros fizeram essa viagem antes, precisaram de alguns meses. Se não fosse considerado um desperdício, Emma até queria montar um portão astral na costa sul. Passar pelo portão astral e pelo centro do reino da Estrela da Manhã e estabelecer uma formação de magia de transporte que pudesse cobrir todo o continente central era um trunfo importante para os bruxos da linha de sangue. No entanto, para a realocação de toda a organização, operar o portão astral poderia usar um pouco de seus recursos, mas os numerosos tempos usados somariam um número enorme que faria Gilbert e os outros desmaiarem. Mesmo a fortuna de toda a sua família não seria para pagar, e eles só podiam usar essa viagem de longa distância para realizar seu movimento. O transporte do portão astral só podia ser usado para transportar várias pessoas ou vários bens importantes, e não era adequado para o trabalho de realocação em grande escala. No entanto, depois de tudo resolvido, Lei Lin já estava preparado para construir um portão astral na costa sul. Não apenas a costa sul, mesmo na Twilight Zone e no mundo subterrâneo, ele não os deixaria de fora. Embora o transporte em larga escala não fosse possível, mas seria muito conveniente para ele se transportar. Dentro do reino da Estrela da Manhã, Alpha parecia ainda mais velho e desajeitado do que antes, como se seu corpo tivesse se decomposto. Seus olhos, no entanto, ainda tinham uma energia que era difícil de esconder. Wade, você acha que a convocação anterior de Jeffrey foi real? Alpha esfregou as mãos um tanto excitado. Ele e Wade estavam ambos esperando no ponto de transferência, e até Bevis também estava lá, embora seu rosto já estivesse incomparavelmente sombrio. Jeffrey, como vocês e eu sabemos, não nos enganaria sobre esse tipo de coisa. Além disso, se essa pessoa realmente subiu para a sexta sobrescrito posição, podemos confirmá-la assim que nos encontrarmos cara a cara, Wade disse com um sorriso. As mensagens de Jeffrey estavam ficando para trás um pouco, e uma vez que essas duas pudessem realmente reconhecer a força de Lei Lin, talvez tivessem uma grande surpresa.